Estamos na sequência, as sete igrejas da Ásia. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja que vai dos anos 33 ao ano 100 depois de Cristo. A segunda igreja dos anos 100 a 316 depois de Cristo. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo, que vai do ano 316 ao ano 500 depois de Cristo. E agora chegamos no período da quarta igreja, a igreja de Tiatira, registrada aqui em Apocalipse, no capítulo 2, dos versos 18 ao 29. É a igreja que vai dos anos 500 a 1500 depois de Cristo. É chamado a igreja da Era Negra, a igreja da Era das Trevas. Esta é a igreja que passou a perseguir o restante fiel dos servos de Deus. Apocalipse 2, verso 24. É neste momento que a igreja agora passou a adoração e a veneração às relíquias. Foi nestes anos 600 depois de Cristo que inventaram a indulgência plenária. Foi neste tempo em que as pessoas começavam a ser orientadas a comprar um pedaço de terra no céu. Foi neste tempo que começou a ser dito que se alguém fosse cometer um pecado amanhã, poderia vir na igreja e colocar uma oferta, e o pecado que fosse cometer amanhã já estaria sendo perdoado. É neste tempo que começa a veneração às relíquias. Alguém teria achado um pedaço da cruz de Cristo, e em pouco tempo já tinha tantos pedaços da verdadeira cruz de Cristo que poderia de novo se fazer a Arca de Noé. Foi neste tempo que alguém encontrou uma cabeça dizendo que era a cabeça do verdadeiro João Batista. E em pouco tempo já tinha mais de 200 cabeças do verdadeiro João Batista. Era os anos de 1500. Foi neste período que o Brasil foi descoberto. Foi neste tempo, o tempo da navegação. Foi neste tempo que passou a ser oficializado o purgatório. Passou a haver a missa de corpo presente, em que a pessoa teria que deixar altas somas em dinheiro. E estas missas seriam repetidas no 7º dia e depois no ano e assim por diante, porque se porventura aquela pessoa não conseguiu ainda sair do purgatório, que é uma palavra que não existe na Bíblia, que é contrária à Bíblia, é uma doutrina antibíblica. Portanto, o purgatório diz que é um lugar mais quente do que o nosso 7 vezes, e que a pessoa no corpo presente, ele sobe um grau, e assim até o 7º dia, onde ele estaria purificado e pronto para ir para o céu. Mas se porventura as rezas, se porventura a oração não foi a suficiente, então se faz a de outros dias, outras vezes, outras épocas, e se deixava então soma para estar se fazendo estas orações. Lamentavelmente, a igreja começa a se desviar, a igreja continua pegando um caminho contrário àquela primeira igreja deixada por Cristo, aquela primeira igreja em que os ensinos da palavra de Deus, especialmente contra a idolatria, foi sendo desprezada. Portanto, quando pensamos na igreja de Tiatira, é chamada a igreja da Era Negra, a igreja das trevas. Este tempo era o tempo em que a Bíblia não podia mais ser lida. As pessoas liam a Bíblia de costas para o povo e liam em latim para que o povo não compreendesse. A igreja estava descambando cada vez mais. A igreja estava cega. Ela não lia mais a Bíblia. Ela proibia quem lesse a Bíblia. Quem lesse a Bíblia era queimado. E havia então uma perseguição a todos aqueles que se opunham às orientações da chamada igreja oficial. Meus amigos, este é um momento de trevas, de tristeza na história da igreja. Quando parecia que não tinha mais jeito, surge então a quinta igreja.
A quinta igreja, chamada de a igreja de Sardo, ou a igreja de Sardes. Capítulo 3, dos versos 1 do 1 ao 6 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, dos versos 1 ao 6, a igreja de Sardo. Esta igreja, ela vai dos anos de 1500 ao ano de 1700 depois de Cristo. Agora nós temos uma igreja grande e famosa. Agora temos uma igreja que manda matar em nome de Deus, é uma máquina montada. Mas diz a Bíblia no capítulo 3, verso 4, que no meio daquela igreja tinha um restante fiel. Haviam alguns que choravam. É neste tempo, o tempo das grandes descobertas, o ano de 1500, o período da bússola, da navegação, do papel, da imprensa, da reforma. E é no dia 31 de outubro de 1517 que um monge católico lê a palavra de Deus e descobre a salvação não é pelas obras. Não se pode comprar um pedaço de terra no céu. E este servo de Deus chamado Lutero, ele convida a igreja para que retorne ao princípio do primeiro amor. Mas a igreja, ao invés de recuar, ela dá para Lutero a excomunhão, que significa ser excomungado. A partir de agora você não pode mais receber um copo de água de alguém, e se alguém lhe der qualquer tipo de ajuda, também sofrerá as consequências. Lutero foi orientado, retroceda. Mas Lutero disse, não retrocederei. E Lutero disse, Deus detém as águas da praia com areia, assim como Deus detém as águas da praia com areia, Deus também vos deterá. Lutero então preparou 95 teses, 95 áreas em que a igreja estava errada e precisava se corrigir. Ao invés disso, como dissemos, a igreja deu a ele a excomunhão. Ele se tornou um excomungado. A partir daí ele foge da Alemanha para a Inglaterra. Lá na Inglaterra ele é apoiado, recebido pelo rei da Inglaterra. E ele então traduz a Bíblia para a linguagem do povo. E agora, no ano de 1551, a Bíblia é o primeiro livro a ser impresso no mundo por João Gutenberg, o inventor da imprensa. O primeiro livro a ser impresso no mundo. Este livro traduzido por Lutero para a linguagem do povo. Por causa disto, a Igreja Romana colocou 7 livros a mais na Bíblia, para dizer que a Bíblia que Lutero estava distribuindo a partir de 1500 era um livro falso, que não tinha aqueles tais livros que são livros históricos, como o livro de Judite, de Macabeus e outros. São 7 livros. Portanto, quando pensamos no período da igreja de Sardo, é o período desta igreja que é grande e famosa, uma igreja máquina montada, não é mais perseguida, é ela quem persegue, não é mais morta, é ela quem mata. É neste tempo que se levanta este homem chamado Lutero e coloca as 95 teses para que as pessoas, ou para que a igreja retrocedesse, para que a igreja visse e se corrigisse. Ao invés disso, a igreja foi renitente, a igreja o perseguiu e não o matou, porque há um Deus dos céus. E ali então começou o período da reforma. Agora, neste ano, completamos 502 anos, agora em 2019, no dia 31 de outubro de 1517, foi colocado então na grande catedral, na Alemanha, colocado estas 95 áreas em que a igreja precisaria retornar, precisaria se corrigir. Na verdade, nós, como dissemos, devemos ser pessoas agentes de verdadeiras reformas.
Houve uma reforma que precisava ser feita na primeira igreja, a igreja de Éfeso. Se corrigir, voltar para Deus, o próprio Deus falou: arrepende-te e volta. Passa-se os dias, vem a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira e agora a igreja de Sardo, a igreja onde Deus ali pôde usar o seu servo Lutero. A história da igreja continua. Estamos, por enquanto, na quinta igreja. A igreja de Sardo, a igreja que era agora um instrumento de Deus, através de um homem chamado Lutero, para causar uma reviravolta, o que chamamos de a Reforma Protestante. Continue conosco. Deus abençoe a sua vida.